bem-vindo ao canal Objetivo. E basicamente, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, algo está estranho. Realmente, tanto no mundo quanto na vida real. E basicamente no vídeo de hoje eu vou contar algumas histórias de terror e algumas também no final do vídeo que provavelmente acontece e já aconteceu na casa de vocês. Acontece ou provavelmente já aconteceu na casa de vocês. Então assista até o final e vamos lá para a primeira história em fatos reais que já aconteceu. E a primeira história basicamente aconteceu na década de 1940. Pessoas começaram a desaparecer na cidade de Plainfield, nos Estados Unidos, até que a polícia descobriu que o grande responsável pelos desaparecimentos era Edward Jane, o homem que tinha transtornos mentais e uma relação de amor e ódio com mulheres. Dizia enxergar em suas vítimas sua falecida mãe. Ainda não acabou. Vamos lá. Vocês já viram o título, né, que passou pra vocês, que é o Massacre da Serra Elétrica. Ele é muito conhecido em filmes. Mas calma, assista até o final e vocês vão ver a história dele certinho. E depois do Massacre da Serra Elétrica eu vou falar uma história que provavelmente acontece com vocês ou já aconteceu na casa de vocês. Quando a polícia entrou em sua casa, numa área rural da cidade, veio o choque. Dentro de celeiro tinha vários corpos femininos abertos e transformados até mesmo em objetos imóveis. Esse cara basicamente era um psicopata. Ele também se vestiu com a pele das vítimas porque acreditava que dessa forma poderia se tornar uma mulher. Tenso, hein? Edward foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde viveu pelo resto de sua vida. Ou seja, fale o quanto quiser dele, que ele já morreu. Então ele era um idiota mesmo. Ele morreu de câncer de pulmão em 1984. E sua história chegou a inspirar também obras como Psicose, O Silêncio dos Inocentes, Um Rei do Terror. E essa foi a primeira história. Mas antes tem uma história que provavelmente já aconteceu na casa de vocês. Vocês escutam às vezes alguns barulhos vindo, seja do seu quarto, do seu guarda-roupa, do corredor da sua sala ou até mesmo do seu quarto. E exatamente esses barulhos foi comprovado que são espíritos quebradores. Exatamente. Esses tais de espírito quebradores, eles mexem, movem as coisas e fazem esse pequeno barulho, porque eles não são tão fortes assim, e quando eles empurram as coisas, ela apenas se move um pouco. Alguns desistem, alguns tentam, por isso que você vê várias vezes vindo o barulho do mesmo lugar, tipo crec, crec, alguma coisa assim. E é lógico que isso não é real, né? Não é real, eu acabei de inventar aqui, mas tem mais histórias que é real aqui pra vocês e que provavelmente também já aconteceu na casa de vocês. Temos aqui esse filme que eu creio que todo mundo já assistiu. É A Hora do Pesadelo, foi criado em 1986. Se você não assistiu, assista, porque é um filme muito, mas muito bem produzido. Vamos lá. Calma, amiga. Fred Krueger não é real. Pelo menos até onde a gente sabe. O diretor de longa, não sei qual é o nome, teve a ideia, o roteiro após ler um antigo do Latimes que relatava aparentemente as pessoas não estavam relacionadas, mas todas morreram dormindo. Na matéria tinha até a entrevista com um menino que morava na região e afirmava ter medo de dormir porque vinha tendo um sonho muito estranho sobre a morte. Então, na verdade, esse filme não é real, isso não acontece na vida real, né? Mas a casa de Winchester, que é o próximo que eu iria falar, é real. E antes de ler a casa de Winchester,
essa história real pra vocês e contar um pouco mais. Eu queria contar um pouco mais da história que provavelmente acontece na casa de vocês também. Quando o chuveiro, você desliga ele e fecha e às vezes ele pinga, começa a pingar várias gotas no chão, sendo que o registro tá fechado, tipo, tá tudo fechado. Como isso pode acontecer? Isso não é nenhum espírito, isso na verdade se chama o chuveiro cheio. Basicamente isso. Quando você abre a água, o chuveiro enche e começa a cair. Quando você desliga, ele fica um pouco de água dentro e começa a pingar. E basicamente essa é a história de terror que provavelmente vocês não entendiam, né? E tinham medo do chuveiro pingar água e vocês não saber porque ele pingava. Mas essa é basicamente a história do chuveiro. E no final dessa história, depois da Winchester, um bônus para quem ficou até o final, eu vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo e não é mentira. Então assista até o final para você descobrir. A Maldição da Casa Winchester, de 2018, eu fui assistir esse filme no cinema com meus amigos em 2018. Esse filme é muito legal. Quando ele lançou eu fui assistir ele no cinema e ele é muito da hora e dá um medo sim. O filme foi lançado recentemente, estrelado por Ellen Mirren, apresentando a história verdadeira de Sarah Winchester, a viúva de um empresário que acabou herdando sua fábrica de armas de fogo. A Winchester Raping Arms Company, após a morte repentina de seu marido e sua filha, Sarah recebeu um médium que contou que espíritos de vítimas dos rifles de sua empresa estavam à sua volta. A mulher decidiu então construir uma mansão gigantesca com quartos para todos os espíritos que assombrava, acreditando que assim os ajudariam a passar para o além. Então, basicamente, essa história é real. Existe essa casa de Winchester. Eu vou ver se eu acho, né? Eu não sei onde que fica, mas essa casa existe mesmo. E dizem que ela é muito assombrada. E foi feito, né, essa história pra relembrar essa casa, essa mansão Winchester que existe na vida real. Mas basicamente quem ficou até aqui, eu prometi que eu ia contar a minha história. E a minha história é basicamente... Oh, desgraça. A minha história é basicamente o quê? Estava eu um dia cantando funk e tal, né? Zoando, dançando, né? Por isso que hoje em dia também eu não canto mais esse tipo de música e tal, né? Eu só, gosto mais de eletrônica e tal. Mas estava eu no banheiro tomando banho, quando do nada eu vou pegar o shampoo e eu vejo algum negócio passando na janela do banheiro. Eu obviamente não fui fazer igual filme de terror e fui ver. Mas alguma coisa passou. Depois disso, eu, depois de um tempo, melhorei e tal, mudei basicamente. E graças a Deus eu nunca vi mais essas coisas, mas essas coisas é real. Nunca mexam com essas coisas, inclusive a história que eu contei da loira do banheiro. Nunca faça isso, nunca tente entrar com esse mundo, porque esse mundo é real. E se você não tomar cuidado, você pode acabar vendo e até sofrendo algumas dessas coisas desse mundo, que é um mundo, digamos assim, espiritual, mas não mexa. Só isso que eu digo pra vocês. Um alerta no final desse vídeo para ninguém fazer isso, ninguém mexer com isso, porque isso é perigoso e é real. Eu queria agradecer a todos vocês que gostam de terror, que assistiram até aqui. E esse vídeo, na verdade, pra quem ficou até aqui, pra quem curte o canal, foi um teste. Se vocês curtem mesmo o canal e deixou o like, já é inscrito, eu vou sim fazer a série do No Entry bem produzida, com tudo o que vocês imaginar que pode ter, seja sangue, seja fumaça, seja aparições, o que vocês imaginar vai ter. Então, para apoiar essa série, vai agora no primeiro link da descrição. O trailer da série No Entry está quase batendo 100 visualizações. Então deixe seu like lá, que quanto mais view tiver, mais cedo vai sair a série No Entry. Muito obrigado para todo mundo, valeu, falou e até a próxima.